Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão é uma data religiosa cristã que relembra a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário. O feriado é observado sempre na sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa, o sexto domingo da Semana Santa no cristianismo ocidental e o sétimo no cristianismo oriental, que conta também o sábado de Lázaro, anterior ao domingo de Ramos. É o primeiro dia do tríduo pascal, que começa na noite da celebração da Missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa. Este dia é considerado um feriado nacional em muitos países pelo mundo todo e em grande parte do Ocidente. De acordo com os relatos nos evangelhos, os guardas do templo, guiados pelo apóstolo Judas Iscariote, prenderam Jesus no Getsemane. Depois de beijar Jesus, o sinal combinado com os guardas para demonstrar que era o líder do grupo, Judas recebeu 30 moedas de prata como recompensa. Depois da prisão, Jesus foi levado à casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote dos judeus Caifás. Sem revelar nada, durante o seu interrogatório, Jesus foi enviado para Caifás, que tinha consigo o sinédrio reunido. João 18, versículos do 1 ao 24. Muitas testemunhas apareceram para acusar Jesus, mas seus relatos conflitaram entre si e Jesus manteve-se em silêncio. Finalmente, o sumo sacerdote desafiou Jesus, dizendo: "Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Mateus 26, versículo 63. A resposta de Jesus foi: "Tu o disseste. Contudo, vos declaro que vereis mais tarde o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Mateus 26, versículo 64. Por conta disto, Caifás condenou Jesus por blasfêmia e o sinédrio concordou em sentenciá-lo à morte. Pedro, que estava no pátio, negou Jesus 3 vezes enquanto o interrogatório se desenrolava, exatamente como Jesus havia previsto. Na manhã seguinte, uma multidão seguiu com Jesus preso até o governador romano Pôncio Pilatos e o acusaram de subversão contra o Império Romano, de se opor aos impostos pagos ao César e de autodenominar-se rei. Pilatos autorizou os líderes judeus a julgarem Jesus de acordo com seus próprios costumes e passar-lhe a sentença. Mas foi lembrado pelos líderes judeus que os romanos não lhes permitiam executar sentenças de morte. João, capítulo 18, versículo 31. Pilatos interrogou Jesus e afirmou para a multidão que não via fundamentos para uma pena de morte. Quando ele soube que Jesus era da Galileia, Pilatos delegou o caso para o tetrarca da região, Herodes Antipas, que, como Jesus, estava em Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica. Herodes também interrogou Jesus, mas não conseguiu nenhuma resposta e o enviou de volta a Pilatos, que disse para a multidão que nem ele e nem Herodes viam motivo para condenar Jesus. Ele então decidiu por chicoteá-lo e soltá-lo, mas os sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Barrabás, que havia sido preso por assassinato durante a revolta, fosse solto no lugar dele. Quando Pilatos perguntou, então, o que deveria fazer com Jesus, a resposta foi: crucifica-o. Marcos, capítulo 15, versículos do 6 ao 14. A esposa de Pôncio Pilatos havia sonhado com Jesus naquele mesmo dia e alertou Pilatos para que ele não se envolvesse na questão deste justo. Mateus capítulo 27, versículo 19. E, perplexo, o governador ordenou que ele fosse chicoteado e humilhado. Os sumos sacerdotes informaram então Pilatos de uma nova acusação e exigiram que ele fosse condenado à morte por alegar ser filho de Deus. Esta possibilidade atemorizou Pilatos, que voltou a interrogar Jesus para descobrir de onde ele havia vindo. João capítulo 19, versículos do 1 ao 9. Voltando à multidão novamente, Pilatos declarou que Jesus era inocente e lavou suas mãos para mostrar que não queria ter parte
alguma em sua condenação, mas mesmo assim entregou Jesus para que fosse crucificado para evitar uma rebelião. Jesus carregou sua cruz até o local de sua execução, com a ajuda de Simão Cirineu, um lugar chamado da Caveira, Gólgota em hebraico e Calvário em latim. Lá foi crucificado entre dois ladrões. João capítulo 19, versículos do 17 ao 22. Jesus agonizou na cruz por aproximadamente 6 horas. Durante as últimas 3, do meio-dia às 3 da tarde, uma escuridão cobriu toda a terra. Quando Jesus morreu, houve um terremoto. Túmulos se abriram e a cortina do templo rasgou-se de cima a baixo. José de Arimateia, um membro do Sinédrio e seguidor de Jesus em segredo, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para que fosse sepultado. Lucas capítulo 23, versículos do 50 ao 52. Outro seguidor de Jesus em segredo e também membro do Sinédrio, Nicodemos, foi com José de Arimateia para ajudar a retirar o corpo da cruz. Porém, Pilatos pediu que o centurião, que estava de guarda, confirmasse que Jesus estava morto. Um soldado furou o flanco de Jesus com uma lança, o que provocou um fluxo de sangue e água do ferimento. João, capítulo 19, versículo 34. José de Arimateia, então, levou o corpo de Jesus, envolveu-o numa mortalha de linho e o colocou em um túmulo novo que havia escavado num rochedo, que ficava num jardim perto do local da crucificação. Nicodemos trouxe mirra e aloé e ungiu o corpo de Jesus, como era costume dos judeus. João, capítulo 19, versículos 39 e 40. Para selar o túmulo, uma grande pedra foi rolada em frente à entrada, e todos voltaram para casa para iniciar o repouso obrigatório do sabá, que começou ao pôr do sol. Lucas, capítulo 23, versículos do 54 ao 56.